Olá, meu nome é Aleph Caetano, eu sou flautista e estou fazendo doutorado, em performance musical na UFMG. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite da professora Luciana Monteiro. Gostaria de agradecer também a equipe que trabalha com a professora Luciana na matéria Viva Música, os monitores. Muito obrigado pelo carinhoso convite, pelo carinhoso tratamento que vocês tiveram comigo. E vamos lá para a nossa palestra. Eu pesquiso, mais especificamente, a pedagogia da performance em flauta transversal. E a palestra de hoje eu vou tratar alguns temas que, embora seja direcionado para flautistas, eu acredito que podem ser aplicados ao estudo de outros instrumentos, assim como também ser aplicados ao estudo, de outras matérias, de outras áreas, que não a música. E eu elaborei essa palestra nesse formato justamente por entender que na matéria Viva Música estão matriculados alunos de outros cursos que não a música especificamente. Então, eu espero que vocês consigam extrair algumas informações e que elas tenham algum valor para vocês no momento de estudo de vocês e que também vocês consigam compreender um pouco também como funciona a rotina de estudo de um flautista e o quanto estudar flauta, por exemplo, exige de disciplina, não só flauta, mas estudar música em si exige de disciplina por parte do músico, ok? O tema, o título dessa palestra é Levando a Vida na Flauta, Estratégias de Estudo para Flautistas ou Não. Eu gosto de usar esse título porque no popular ele significa que levar a vida na flauta é uma coisa assim, levar a vida viver na vida mansa, e viver folgado, e sem preocupar com nada, levar a vida na flauta. Mas na verdade, levar a vida na flauta, eu espero que vocês mudem a concepção de vocês no que concerne a levar a vida na flauta até o fim dessa palestra, uma vez que uma das minhas ideias é fazer com que vocês façam um pouco de imersão ao que cerca o estudo da flauta, o que cerca o trabalho de aprimoramento técnico do instrumento para que nós possamos tocar, E como eu disse anteriormente, eu falo que é estratégias de estudo para flautistas ou não, porque eu acredito que muitas das dicas de estudo que eu vou dar aqui podem ser aplicadas por vocês, independente de quais áreas profissionais vocês sejam, tá certo? Então vamos lá, vamos começar falando especificamente agora da graduação em música, dos alunos que entram na graduação em música. Eu particularmente gosto de fazer uma pergunta para eles, que é o seguinte: por que você está cursando a graduação em música? E eles dão uma infinidade de respostas e uma das mais cotadas é justamente o fato de eles quererem tocar muito bem. Só que, na verdade, eles não estão lá para aprender a tocar bem. O tocar bem, na verdade, é um reflexo de como eles estudam. Então, na verdade, quando o aluno adentra no curso de graduação em música, ele está ali principalmente aprendendo a estudar. Por quê? Uma vez que o aluno aprende a estudar, ele passa por um processo de emancipação. Ele se torna apto a enxergar o que deve ser aprimorado e como deve ser aprimorado. O que ele vai utilizar dentro das bibliografias, dentro das metodologias que vão ajudar ele a passar por aquele obstáculo que se apresentar, obstáculo técnico que se apresentar no decorrer da vida dele. Então, é importante que o aluno tenha em mente que ele precisa de aprender a estudar.
uma vez que ele aprende a estudar, sabe aplicar remédios aos problemas técnicos dele, né? Aplicar os métodos, as bibliografias, os exercícios que promovem a resolução desses problemas dele, e ele vai poder futuramente, quando professor, aconselhar outros alunos, né? Mas isso daí a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Eu não vou me precipitar, tá bom? Então vamos lá, continuando. E já que ele está lá para aprender a estudar, uma outra pergunta que eu também faço é: o que propicia uma boa aprendizagem? O que propicia uma boa aprendizagem é um estudo eficiente. E aí é que tá. Como ter um estudo eficiente? É preciso ter objetivos claros, administrar bem o tempo de estudo e fazer um estudo consciente. E essa palestra vai vir justamente tentando ajudar os alunos, né? Não só flautistas, mas outros instrumentistas, a fazer este percurso. Então, antes de tudo, a gente precisa de ter os nossos objetivos bem claros. Por quê? Você precisa de saber o que deve ser trabalhado para poder aplicar as tentativas de resolução para esse problema. Então, trace objetivos claros. Por exemplo, tenho deficiência em fazer um ataque duplo na flauta, né? O ataque simples é tocar a flauta fazendo o do. E o duplo é um ataque na frente da e outro atrás, ga. Tenho dificuldade em fazer o ataque duplo, o golpe duplo. Traçou o objetivo? Ótimo. Então agora a gente vai fazer o quê? Planos de estudo do golpe duplo. Traçados os objetivos, vamos fazer plano de estudo. Feito o plano de estudo e executado o plano de estudo com atenção e etc. Próximo tópico eu vou falar especificamente sobre planos de estudo, pode ficar tranquilo, nos próximos tópicos eu vou falar sobre isso. Traçado o plano de estudo, a gente vai começar a ver o quê? Traçado o plano de estudo e começar a ser feito, né, a prática dentro desse plano de estudo, com disciplina, com comprometimento, a gente começa a ver resultados. Os resultados, eles podem ser de duas ordens. Podem ser bons resultados ou maus resultados. E o que acontece? É ruim quando é mal? Não necessariamente. Por quê? Uma determinada técnica que você aplicou nos seus planos de estudo, um determinado método que você utilizou, pode não ter sido bom para você. Você já sabe que ele não vai ser bom. Você vai em busca de outro. Esse que não foi bom para você, não necessariamente não será bom para os seus alunos, porque futuramente você pode vir a ter alunos. Futuramente você pode vir a dar masterclasses. Então, se você encontrou uma bibliografia na qual você não se adequa bem, isso não quer dizer que foi uma experiência 100% traumática e 100% ruim. Quer dizer que, embora não tenha demonstrado tanta eficácia com você, você conheceu essa bibliografia. Então, você coloca isso o quê? Na bagagem, tá certo? É uma bibliografia com a qual você pode aplicar em outros alunos, você pode fazer uma pesquisa mais robusta para tentar ver o que ali poderia ser otimizado, fomentando também o pensamento acadêmico, certo? E quando dá certo, bagagem também. Você logrou êxito, então vamos para novos objetivos. E assim o plano de estudo vai funcionar, né? Esse plano, né? Esse ciclo de progresso vai funcionar dessa forma. Objetivos, planos de estudos, resultados, objetivos, planos de estudo, resultados. Ok? Então vamos lá, vamos falar sobre traçar os objetivos.
Primeira coisa que um aluno precisa de fazer é um exercício de espelho, sabe? Olhar no espelho e se questionar, tá certo? E eu recomendo isso também com a ajuda do professor, com a ajuda de algum colega mais experiente, né? Mas assim, é importante que o aluno se questione. Quais são as minhas limitações técnicas? O que me limita tecnicamente? E uma forma de o aluno, de o estudante poder enxergar as suas limitações técnicas, uma das maneiras mais eficientes é ouvindo gravações de músicos que ele admira. Por exemplo, eu tive a oportunidade, vendo gravações ou assistindo ao vivo, no meu caso eu assisti ao vivo. Quando eu entrei na graduação em música, uma colega de classe minha, de flauta, isso foi em 2012, ela teve o concerto de premiação de um concurso de jovem solista que havia feito no ano anterior na escola, e elas teve a cerimônia de premiação que ela tocou um concerto do Mozart, e eu assisti, eu estava no primeiro período, e eu lembro que quando eu vi ela tocando, eu fiquei refletindo, nossa, como que é maravilhoso ela tocando. O que eu preciso para tocar tão maravilhoso? Então, enquanto ela tocava, eu refleti como eu estava tocando e o que eu estava ouvindo. E eu pensei, nossa, ela tem um som muito bonito e o ataque dela não compromete a qualidade do som. Nossa, quando eu ataco, tento fazer golpe duplo, o meu som perde muito a qualidade. Eu acho que... Isso eu pensei na época. Eu acho que eu preciso de trabalhar um golpe duplo para chegar nesse condicionamento com que ela toca, chegar nessa qualidade de clareza de ataque e de qualidade sonora. Então, ter ouvido, né, ter escutado alguém tocando bem, alguém tocando com a técnica no lugar, abriu os meus olhos para uma lacuna técnica que até então eu vinha deixando passar batido, né? Então é interessante se expor a gravações e usar também como espelho, sabe? Compara, a comparação saudável. Nossa, fulano tá tocando isso tão bonito, o que eu preciso tecnicamente para conseguir fazer isso? Nossa, olha o decrescendo dele, quando ele decresce a afinação dele fica ali, ó, em cima, não fica nem alta nem baixa. O que eu preciso para fazer isso? Traçado um objetivo desse tipo, faz uma pesquisa de bibliografias que abordem esse tema e que trabalhem esse tema de maneira a te dar esse condicionamento. Peça ajuda aos seus professores. O professor está lá para isso, tá? E vamos seguindo. Um outro questionamento devo me preocupar com limitações técnicas que eu não tenho ou já superei? Isso é muito importante, principalmente pensando no profissional, né, no estudante de música que vai ser professor. É importante você se preocupar, sim, com aspectos técnicos que você tem facilidade, que você não precisou de se aprofundar muito. Por quê? Você não teve essa dúvida. Mas futuramente, quando você tiver na vida profissional, dando aula, dando masterclass, se um aluno chega com certa dúvida, da qual você não se aprofundou, você vai ter um conteúdo um pouco raso para poder abordar a dificuldade da pessoa por não ter sido uma dificuldade sua. Então eu recomendo sim. Embora você possa ter N facilidades, é importante que você pesquise também a respeito de como superar, né, problemas técnicos dos quais você não passou por eles durante a sua formação, tá bom? Sempre pensando em ser um profissional mais completo. Uma vez que você for mais completo, mais pessoas você vai poder ajudar, né? E, enfim, eu acho que isso também é aquela questão, né, do professor, né, de estar
preocupado não só em superar as próprias limitações, mas está atento a todos aqueles que estão superando suas limitações e como eles estão fazendo isso. Então, só para fechar um pouco essa parte, eu gosto de pensar na experiência de aula como algo integrador, porque o professor ele pode propor sim coisas a nós, estudantes, etc., porém, nós também podemos fazer as nossas próprias descobertas e levar a aula e discutir, fazer a discussão acadêmica, a discussão saudável. É necessário que exista diálogo entre o aluno e o professor e que a gente pare um pouco de pensar o ambiente de aula como um ambiente de autoritarismo, né? Por parte do professor, não. A academia é o momento da discussão saudável, da elaboração do conhecimento. Então, é interessante que o aluno também faça suas pesquisas bibliográficas, leve ao professor, que eles possam discutir juntos, né? Que eles possam praticar alguns exercícios juntos, que eles possam discutir a eficácia, a aplicabilidade, né? E, enfim, eu acho que isso é um ponto muito importante que a gente tem que manter vivo na academia e que traz prazer à prática musical a nível acadêmico. Vamos lá então agora falar de planos de estudo. Plano de estudo na flauta. Primeiro tópico é assim, geral. A gente precisa de fazer uma preparação física, depois uma preparação mental, ou então concomitantemente, e preparação emocional. Seguindo o fio, a gente vai para exercícios de sonoridade, que são exercícios para deixar o som bonito, para colocar o som no lugar. Depois, exercícios técnicos, digitação, mecânica, velocidade, etc. Depois, estudos melódicos. A gente faz estudo de melodias, né? Nas quais, nesses estudos especificamente, existem saltos, intervalos difíceis de serem feitos, que o estudo melódico justamente vai trabalhar esses calcanhares de Aquiles que a gente possa ter. E, por fim, o repertório. Falando agora da preparação física, mental e emocional. Para o físico, alongamento. A gente precisa de fazer alongamento. Tocar flauta, tocar qualquer instrumento é uma atividade física. Também, né? É uma atividade intelectual e tal, tem um emocional envolvido. Mas a gente está usando, né, a parte física. No caso da flauta, a gente fica em posições antinaturais, né, com o braço suspenso. No caso do violino também. E nos demais instrumentos, cada um com sua peculiaridade de postura para tocar. Então a gente precisa de fazer alongamentos. A gente também precisa de estar atento para a saúde do músico, tá bom? No caso da flauta, a gente faz os alongamentos, etc. O nosso instrumento, aí indo um pouco mais além, falando de saúde do músico, nosso instrumento, ele é ruidoso. Então, assim, beleza, tá cuidando da postura e etc. Mas aí a gente também precisa de cuidar do quê? Dos ouvidos. Quando a gente vai tocar alguma coisa extremamente aguda, colocar um tampão numa parte dos estudos é importante. Nem que seja meio tampão, porque pode causar surdez no decorrer do tempo. Então, está atento para esses aspectos de cuidado físico, tanto da parte de alongamento quanto na parte da saúde dos ouvidos, saúde do trato vocal, no caso dos cantores e etc. Tá certo? E outro tópico muito importante é que muitas das vezes a gente, no processo ali da graduação, a gente está fazendo muitas matérias, etc. E a gente começa a pirar um pouco, querendo estudar loucamente, sem intervalos de estudo. Não tem objeção a estudar uma rotina um pouco mais, fazer uma rotina mais longa de estudo, desde que o seu estudo renda nesse período todo. Não adianta estudar por estudar, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, não adianta estudar por estudar, sabe? Precisa de estudar com atenção ativa e etc. Algumas pessoas conseguem estudar muitas horas assim, com esse estágio de atenção máximo,
outras pessoas não conseguem tanto. Então, é necessário ter essa disciplina e etc. Mas o que é muito importante é fazer intervalos, pequenos intervalos durante o estudo, tá certo? Eu, particularmente, gosto de fazer intervalos de 10 a 15 minutos a cada 45, 50 minutos de estudo. Para, respira, bebe água, dá mais uma alongadinha, sente o corpo, depois enfrenta mais um pouco. Assim como também eu gosto de intercalar o estudo sentado com o estudo em pé. Na orquestra, geralmente, quando a gente está no meio da orquestra, a gente toca sentado. Quando a gente sola na frente da orquestra, a gente sola em pé. E quando a gente faz música de câmara, a gente faz em pé na maioria das vezes, principalmente se é piano, etc. Quando é formação de quinteto e etc., a flauta senta. Mas geralmente a gente fica em pé para tocar música de câmara, sentado tocando no meio de uma orquestra, tá certo? Então é isso. Momentos de descanso são fundamentais. Agora, cuidando um pouquinho do mental e do emocional, é o quê? Comparação com seus colegas. Antes de você se comparar com seus colegas, eu já te digo, cada um tem um tempo de desenvolvimento. Então, essas comparações são descabidas. Não vale a pena se comparar. Ah, mas fulano está tocando isso mais rápido do que eu e etc. Não, tudo bem. O que te impede de daqui a alguns meses estar tocando também dessa forma? Ou daqui a alguns anos? O tempo de cada um é diferente. Tá certo? Então, não gere pressões desnecessárias no seu estudo, porque isso faz com que seu estudo não renda. Você vai querer ter um rendimento recorde, então você vai querer começar a fazer tudo rápido. E nesse de fazer coisas extremamente rápidas, você vai criando vícios de postura. E esses vícios podem gerar tensões, podem gerar lesões. Então, se preocupe em como fazer as coisas acontecerem da maneira mais fluida e mais saudável para você. Não compare o seu ritmo de progresso com o de outra pessoa. O ritmo de progresso, ele é individual. Cada um tem um ritmo de progresso no instrumento e na assimilação de conteúdos e etc. Tá certo? Então, cada um no seu tempo. Não se preocupe com isso, não se martirize com essas comparações. Não dispute, não faça disputas, tipo, nossa, ai meu Deus, nossa, fulano tá tocando muito, ai socorro, nossa, eu tenho que tocar melhor do que ele. Não. Quando você olhar alguém tocando muito, quando você vê alguém com desempenho de performance incrível, se inspire, se inspire. Vocês lembram do que eu falei com vocês, que eu vi quando eu entrei na graduação? Eu vi essa colega minha tocando flauta, toca maravilhoso, o nome dela é Fernanda Cristine, ela formou na escola de música, e eu vi a Fernanda tocando, e eu falei assim, nossa, que som lindo, nossa, essa articulação limpa, eu preciso de estudar para conseguir limpar minha articulação, para conseguir fazer esse ataque sem perder qualidade no meu timbre. Então, eu me senti profundamente inspirado por ela, né? E então, busque admirar todos os flautistas com o que eles têm de melhor para contribuir com a sua formação. Assistir a um concerto contribui com a sua formação. Admire os músicos presentes ali naquela apresentação e tente absorver tudo aquilo que pode te ajudar no aprimoramento da sua técnica, no seu aprimoramento de performance, tá certo? Então pense nisso. Não dispute. Se inspire, tá certo? Funciona demais. Eu particularmente gosto muito de ver
flautistas, violinistas. Eu tento absorver um pouco assim de escutar, de conhecer um pouco de repertório, de um pouco de cada instrumento, justamente por isso, sabe? Porque eu acredito que tudo tende a contribuir e agregar, né, no processo de aprendizagem e no processo de aprimoramento, né, do nosso conhecimento e da nossa técnica, da nossa performance, né? Então, pensem nisso. E uma coisa que eu acho muito, muito, muito necessária, que é da ordem emocional, é que caso você esteja sofrendo por processos de angústia no seu estudo, processos de nervosismo que te paralisa e etc., procure ajuda de um profissional, tá certo? Procure ajuda de psicólogo, procure ajuda de médicos especializados, né? O Hospital das Clínicas tem um ambulatório de saúde do músico, né? Mas isso para todas as áreas. Se você está sentindo que está um processo que está te causando sofrimento, está te causando dor, está te causando algum desconforto de ordem emocional, é necessário sim a ajuda de um profissional. Isso faz parte do aquecimento. Isso faz parte não só do aquecimento, né, para se estudar flauta e para fazer interpretação e performance e outros instrumentos, mas isso faz parte da vida, tá certo? Então, procurem ajuda de um profissional sempre que necessário. Agora nós vamos falar sobre o primeiro tópico dos estudos na flauta, exercício de sonoridade na flauta, né? E o exercício de sonoridade, ele é um exercício polêmico no meio dos flautistas, porque todo flautista sabe que precisa de fazer, mas nem todo flautista tem paciência para fazer. Não existe um só exercício de sonoridade, existem pessoas que estudam sonoridade, né, estuda a qualidade do som nas peças que eles estão tocando, assim como existem flautistas que fazem exercícios específicos, estudam exercícios específicos para aprimoramento sonoro. E eu vou falar com vocês a respeito de sonoridade justamente porque os alunos de flauta muitas das vezes vem escrito lá no exercício de sonoridade. Acho que só tocar o exercício faz o som ficar bonito e não é por aí. E os exercícios de sonoridade são exercícios que são de nota lenta, assim, são exercícios mais paradões, sabe? E que são de notas lentas para o aluno poder ouvir o próprio som e ir fazendo microcorreções na embocadura, procurando o melhor som. E a partir de um momento que ele acha um som ok, os próximos sons que ele foi emitindo, ele ir comparando com o som anterior e mantendo a qualidade desde o primeiro som. Então, eu faço algumas perguntas para os alunos em relação ao exercício de sonoridade, porque os exercícios de sonoridade, eles exigem um estágio de concentração extremo, tanto auditivo, né, no que você está ouvindo, quanto no comportamento da sua embocadura, né? A embocadura é o formato de boca que a gente faz para tocar flauta. Então, geralmente eu pergunto para os meus alunos, né, antes de passar para eles exercícios de sonoridade, eu pergunto para ele por que e como você pratica exercícios de sonoridade na flauta. E quais habilidades estarão sendo trabalhadas nesse tipo de exercício. Esse tipo de questionamento serve para tudo que se estuda. Por que você vai praticar? Quais habilidades vão ser trabalhadas? Isso tem que estar claro desde o plano de estudo. Porque tem o plano e a execução do estudo, né? Então você precisa de, enquanto planeja o seu estudo, você sabe, olha, este daqui eu vou estar trabalhando isso, isso, isso. Por quê? Eu tenho objetivos, né? Então, seguindo os meus objetivos de trabalhar isso, preciso de fazer isso, isso e aquilo. Então, eu citei o exercício de sonoridade aqui justamente por isso, porque muitas das vezes os alunos eles são negligentes com essas perguntas, eles só fazem e acham que o som vai ficar bonito. Mas precisa de pensar, por que eu estou fazendo esse exercício? Beleza, para melhorar o som. E por que melhora o som? É
porque é um exercício de nota lenta. É porque é um exercício no qual você vai ter tempo de se ouvir sem se preocupar com muitas mudanças de dedilhado, né? Então, façam essas perguntas. Estejam completamente conscientes de todo o processo que vocês estão fazendo rumo a um aprimoramento técnico e assim em diante. O próximo tópico é escalas, arpejos, articulação. Arroz e feijão. Por que arroz e feijão? Sim, gente. Aqui no Brasil a gente come arroz e feijão basicamente todo dia, né? Assim, grande parte da população. Muito tradicional aqui. E na flauta não é diferente. A gente precisa de fazer escalas, arpejos e exercício de articulação. Eu indico todos os dias. Às vezes, não precisa de ser 7 dias na semana. Tira um dia, né? Um sabático, assim. Não, hoje é o dia de dar uma acalmada e etc. Mas é super necessário fazer parte da rotina de estudo e exercícios de escalas, arpejo e articulação. E eu vou citar dentro desse tópico, sem me adentrar muito, porque, como eu disse anteriormente, não é uma palestra específica para flautistas, mas eu estou usando a flauta para falar sobre planos de estudo e estratégias de estudo. Uma das coisas que muitos alunos acham é que a escala rápida é a melhor que tem. Conseguiu fazer a escala rápida, brilhou, melhor músico do mundo. Não. Não é, porque a velocidade não determina a qualidade. A escala feita rápida não necessariamente é a escala mais bem feita. Então, quando a gente vai avaliar, né, a qualidade de uma escala, como ela foi executada, a gente olha afinação, homogeneidade do som, que é um som homogêneo, que a escala vai passar por vários registros do instrumento, e os registros têm que estar com uma sonoridade homogênea, tá certo? Então, não fiquem ansiosos, prezem pela qualidade daquilo que vocês fazem, degustem cada momento, cada segundo desse processo de aprendizagem. E vocês, olhando esse processo de aprendizagem com bastante cuidado, vocês vão aprender muito, muito. Uma outra coisa que é muito interessante observar em alguns flautistas é que eles trabalham sonoridade, que é o exercício que eu falei anteriormente, deixa o som bonito, assim, deixa o som bonito para começar os estudos, assim, que tem mais digitação, etc. Na hora que chega nos exercícios de escala, aquela sonoridade bonita que ele trabalhou simplesmente o quê? Desaparece. Então, o que significa? Ele foi negligente com o que ele estava fazendo com o lábio. O exercício de sonoridade trabalhou a posição que as notas saem, a posição ali, né, do fluxo de ar, a direção do ar que cada nota sai bem. No exercício de escala, ele quer tocar rápido e etc., fica prestando atenção demais aqui e se desconecta do que o lábio está fazendo. Então, é muito mais proveitoso fazer um crescimento gradativo do que forçar a barra. Por quê? Uma vez que ele for pegando mais lento e for acostumando o lábio de acordo com que ele vai mudando os registros e fazendo as correções, questão de semanas, ele consegue fazer essa escala rápida com uma qualidade melhor. Então, nem sempre velocidade é qualidade, tá bom? Não fiquem ludibriados com isso. Prezem pela qualidade integral daquilo que vocês estão fazendo, tá certo? E outra coisa, expandam o cardápio. Não fiquem reféns de um exercício específico de sonoridade, um exercício específico de articulação, um exercício específico de escala, um exercício específico de intervalos. Não. Trabalhem um livro inteiro, né, um método inteiro, por exemplo. Trabalhem falando de escalas e arpejos, por exemplo, os 480 estudos de escala e arpejos. São 480 escalas e arpejos do Marcel Moise. Trabalha esse livro, 480 escalas e arpejos, fez as 480, seguindo o plano de estudo do Moise, joia. O que você pode fazer? Vamos lá, vamos visitar os EJs do Tafanel. Fez os EJs? Beleza, vamos visitar o Reichert,
que tem as escalas e tem os arpejos, ok? Então, é isso, pessoal. Variem o cardápio, porque se vocês ficam fazendo a mesma coisa, é igual música. Chega um momento que você estudou durante tanto tempo a música que você introjeta a música. Então você toca como se fosse uma música decorada, sem demonstrar muitas dificuldades. O ideal é sempre você estar propondo um desafio novo. E assim, você vai continuar progredindo, tá bom? Sem estagnar. É sempre bom fazer uma revisão bibliográfica e conhecer um material que foi concebido e é voltado para o seu instrumento. Isso é muito importante para todo instrumentista, tá? E para todo professor, eu acredito. Encarem o estudo técnico como repertório. Por quê? Muitas das vezes acontece de o aluno, ele aparece uma escala, um arpejo em determinado contexto musical. Fora desse contexto, o aluno toca bem. Dentro do contexto musical, ele toca mal. Por quê? Porque muitas das vezes o aluno, estudante de flauta, o músico, ele liga o piloto automático estudando escala e arpejo, e quando cai dentro de um contexto musical, ele trava. Então sempre pensem que os exercícios de escala, os exercícios de arpejo estão em um contexto musical, ok? Pensem dessa forma, toquem com a preocupação de soar bonito e expressivo, assim como vocês têm essa preocupação na hora de estudar o repertório. Tenham energia e atitude. Todo ensaio, todo estudo é um ensaio geral, tá? Então sempre procurem fazer o melhor ali e se doem completamente para aquilo. E eu vou mostrar para vocês aí agora um exemplo do Gustavo Dudamel no ensaio. A energia que ele tem para ensaiar é a mesma energia que ele, para ensaiar a orquestra, é a mesma energia que ele usa no dia da apresentação. Não tem diferença. Então, usem isso como inspiração, tá certo? Vejam aí. Drum, three, okay? With the same energy. Beautiful. Yes. Yeah. No, please. No. Three, we. Why the up is less articulate? Pre-draw. Okay? One more time. One and. Agora eu vou falar sobre os estudos melódicos, né? Eu vou citar os estudos melódicos que, dependendo, né, da dificuldade do estudo, eu recomendo 2 estudos se forem mais fáceis esses estudos, 2 por semana, mas se forem estudos mais difíceis, 1 por semana, tá? Depende do livro. Eu recomendo começar um livro de estudo, chegar no último estudo, próximo. Não fica fazendo estudo picadinho. Ah, vou fazer o 1 de fulano, vou fazer o 16 de ciclano, vou fazer o 8 de beltrano. Não. Pega um livro de estudos e faz o livro de estudo do começo até o fim. Esses estudos, eles são geralmente progressivos, né? Em alguns métodos já vem descrito que são estudos fáceis, outros intermediários, outros já vem descrito também que são estudos difíceis ou virtuosísticos. Então, dá para o aluno encontrar junto com o professor aquele estudo que vai se adequar e que vai propor os desafios no momento certo e na hora certa. Defendo mais uma vez, diálogo aluno e professor é importante. Esse intercâmbio de ideias, essa discussão saudável. É importante essa escolha em conjunto, que isso gera uma experiência prazerosa de aprendizagem para ambas as partes. É integrador. E por fim, vou falar do repertório, né? E fica o ensejo para vocês assistirem também o recital, né? Que eu preparei com vocês com algumas seleções de algumas apresentações e produções minhas. Tá certo? Mas, falando sobre o repertório, tem 2
partes assim, né? Quando eu falo de repertório, e eu vou falar de performance também. Quando fala do repertório, são as músicas que a gente vai tocar lá, né? No palco, ou então a gente vai gravar, etc. Então, entra o fator performance. Anteriormente à performance, no processo de estudo, existe a interpretação, que a interpretação é justamente a gente extrair do texto musical, a gente extrair as informações necessárias para a gente elaborar uma performance. Só que a partitura ela tem as suas limitações, então a gente bebe em outras fontes, em pesquisas bibliográficas de determinados estilos e etc, para a gente fazer, muitas das vezes, uma interpretação contextualizada de determinada peça, tá certo? Então, é importante que exista essa pesquisa acerca do repertório, como foi concebido, quando foi concebido, conhecer um pouco do compositor. É bem importante que nós conheçamos um pouco do compositor, das obras que a gente toca, da história dessas obras, né? Qual contexto que elas foram escritas. Isso é importante, isso é uma parte muito importante da interpretação. E, feito esse trabalho todo, você estudando a peça, é importante você saber que você precisa de ter subsídios técnicos para te permitir fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Então, por exemplo, você tem vontade de fazer um crescendo e um piano súbito. Tem que sair afinado e tem que sair homogêneo. Você precisa de trabalhar isso tecnicamente, ou seja, você precisa de ter subsídio técnico para poder fazer isso que você quer. Então, isso reflete como que o processo anterior todo é muito importante para o momento de estudo do repertório, tá certo? O tempo inteiro é necessário que você faça com o estágio de concentração o maior possível, tá certo? Evitar ser displicente no momento de estudo do repertório. E agora falando um pouco da performance, muito resumidamente, porque eu não quero me alongar mais, né? E chegar a ser cansativo para vocês, é o seguinte: a performance, eu costumo dizer que ele é o momento da partilha. Porque nós, músicos, a gente estuda, às vezes, 6 meses para tocar 3 minutos de música, para ofertar para a plateia. Para ofertar para o público 3 minutos de música, às vezes. Então, assim, é uma profissão muito generosa. Muito generosa. Então, nesse momento da partilha, né, no momento da performance, é preciso ter controle emocional. E ter o controle emocional significa também saber lidar com o fator erro. Errar é humano. Cometer erro é humano. Na música, enquanto atividade humana, o erro existe. Então, errar não é um crime, tá certo? Então, o que eu recomendo? Quando for preparar uma performance, prepara. Não seja negligente com o repertório, estude, tenha disciplina e prepare 110%. O fator nervosismo que existe, por mais desenvolto que o cara pareça, que o cara, nossa, tô em casa, o fator nervosismo existe em todos nós, até na pessoa que menos demonstra isso. Então, o fator nervosismo pode fazer com que aquilo que você preparou 110%, que está 110% bom, saia 98%, saia 95%, né? O interessante, o instigante da performance é que é o ali e o agora, sabe? É o momento. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. A verdade é essa. A gente se preparou, a gente vai preparado, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente precisa de estar de braços abertos para usar do momento da performance também como um aprendizado. Por que que eu falo isso? Muita gente fala comigo, Aleph, nossa, mas quando você está no palco, parece que você está muito à vontade. Eu queria poder chegar no palco e me sentir, assim, tranquilo igual você. Não, gente, eu não estou tranquilo. A questão toda é que eu vim me expondo ao palco o maior número de vezes que eu consegui até hoje. Toda oportunidade que eu tenho de me apresentar, eu vou para frente do palco. Por quê? A partir do momento que você vai se expondo a esse momento da performance,
você vai se acostumando e vai aprendendo a lidar com esse nervosismo. Você vai aprender a lidar com esse nervosismo paralisante, sabe? Então, o que eu recomendo é, tenham experiências de palco. Isso funciona também para apresentação de trabalho e etc. Se exponham um pouco mais a isso e não seja o seu próprio algoz, sabe? Não se condene. Se vai falar, trava um pouco, respira fundo, você tem tudo ali na sua cabeça. Tenta mais uma vez, tente. Mais uma vez, mais uma vez. Eu falo isso em relação à minha experiência de palco. Eu entendo que nem todo mundo vai conseguir dessa forma, terão pessoas que vão precisar de ajuda de especialistas, mas o que eu posso falar para tranquilizar alguns músicos que ainda sentem um pouco dessa insegurança é: se exponham à experiência de palco. Apresentem o máximo que vocês puderem. Não tem apresentação marcada? Chama os colegas, senta eles lá e faz um suco, dá um suquinho em eles lá e fala assim: gente, vocês podem me ouvir agora? Toca, treina essa experiência de palco, pede palpite, tá certo? Isso é muito engrandecedor e isso é muito bom. E isso trabalha, né, essa questão de saber lidar com as emoções no momento da performance. O nervosismo ele vai continuar existindo, o nervosinho vai estar lá, mas você vai estar sabendo lidar com ele. Você vai saber tocar, se expressar, demonstrar tudo aquilo que você preparou durante seu processo de interpretação ali no ato performático. Tudo que você preparou, seus movimentos, tudo. Você não vai permitir que o nervosismo vá podando coisas tão incríveis que você havia elaborado durante seus estudos, durante sua fase interpretativa e de construção da sua performance. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Peço desculpa se eu me delonguei um pouco e eu desejo o melhor para vocês todos e se cuidem, usem máscara e, enfim, cuidem dos seus. E fica aqui o meu abraço repleto de música e é isso aí. Espero que vocês gostem do recital. Um grande abraço.